Inscrevam-se no canal, deem aquela força para nós, curtam, sigam-me no Instagram, também tem o meu site omaile.com.br. Eu sou o Omaile, mestre e doutor pela FAMERP, autor de livros, artigos, e hoje o tema é o risco que estamos vivendo atualmente, proposto pelo Estado, como sempre. Segurança jurídica é algo que pode liquidar com a sua vida, ou a insegurança jurídica, melhor dizendo. O que é a segurança jurídica? É um padrão, algo que se deve ter como coerente, algo esperado sobre a aplicabilidade das leis, notadamente o entendimento da legislação. Qualquer sociedade que tenha em pauta a garantia dos seus direitos, o respeito à ordem privada, a tomada de decisão com liberdade e, principalmente, o que se esperar da nojenta relação sociedade e Estado, tem que ter segurança jurídica. O professor José Afonso da Silva, notável constitucionalista, diz o seguinte, que a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento, saber antes e ter um reflexo das consequências dos seus direitos, dos seus atos e dos fatos, à luz da liberdade reconhecida. Ai, a liberdade. Percebam que o termo liberdade é sempre pauta central, é o cânone da discussão que moldura esse canal. É uma regra de sobrevivência indispensável. Então, assim, uma das variáveis que a segurança jurídica nos traz é a possibilidade e destinação do dinheiro dos investidores. Todo investidor vê qual é a segurança jurídica que aquele país oferece para pôr o dinheiro lá, sendo ele daqui ou de fora. Então percebam, um dos arautos da segurança jurídica é a coisa julgada, ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, que não só são titularizados esses três institutos no artigo 5º da Constituição Federal, como também na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Fazem com que as relações jurídicas tenham pelo menos uma salvaguarda, o amparo que o famoso Estado pode oferecer na solução dos problemas entre particulares ou entre particulares e Estado. Recentemente, o glorioso ministro Barroso relativizou a coisa julgada, fazendo com um fim e um processo, O que é a coisa julgada? É o fim de um processo com total exaurimento da discussão ali proposta. Então, significa dizer que não cabe mais discussão. E adivinhem qual foi o tema que ele relativizou a coisa julgada? Direito tributário. Não podia ser outro, né? Então, o nefasto, o amaldiçoado poder do Estado de roubar a sociedade via tributação, multa, contribuição, auto de infração, programas da casa do caralho foi colocado como relativizado para conseguir rediscutir isso. Então, toda essa introdução, toda essa noção, eu quero formar base para vocês entenderem um caso concreto. O que aconteceu recentemente que é demasiadamente preocupante. Eu até já fiz um vídeo sobre fiscalização predatória aqui no canal, mas agora eu vou contar a história do que aconteceu com um hospital, uma clínica, e pode vir a acontecer com qualquer um de nós. O fiscal, numa atividade fiscalizatória rotineira, passou na clínica e pegou dados de faturamento. O fiscal tem esse poder? Não, nenhum. Porque é um dado sigiloso, é um dado sopesado pela proteção constitucional do sigilo, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ele não tem essa prerrogativa. Evidentemente, uma secretária ali que desconhece as garantias e direitos da entidade entregou, até com boa vontade, para o fiscal os dados. Pois bem, de posse desses dados da pessoa jurídica, prestem bem atenção, ele solicitou a determinado convênio os informes de rendimento das pessoas físicas. As pessoas físicas eram
fiscalizadas na oportunidade? Não, não eram. Ele poderia fazer isso, cortar a relação direta contribuinte-prefeitura e ir a uma terceira pessoa, a um terceiro envolvido solicitar dados exclusivos daquela pessoa? Não. Pois bem, ele fez isso, teve acesso ao faturamento dos médicos de determinado plano de saúde. Olha isso. Pegou esse faturamento ao alvedrio da lei, em total desrespeito ao que se tem preconizado em legislação, a entendimentos jurisprudenciais, a decisões do CARF, transportou, migrou esse faturamento das pessoas físicas para a pessoa jurídica, tributou e multou. Olha o absurdo, olhem, é devastador, é apavorante, é angustiante, é inacreditável, surreal, incrível, deplorável. Valor da multa, R$1.060.000. Agora vamos falar sobre a multa. Deixa eu guardar aqui. Quando você fatura na pessoa física, qual que é o imposto que você paga? De renda. Imposto de renda pessoa física. Quando você fatura na jurídica, qual é o imposto ou os impostos que se paga? Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS e ISS. O ISS é o único aqui que a prefeitura pode discorrer, porque é o único que tem competência originária municipal. Perfeito? Pois bem, o que esse fiscal fez? Esse lixo pegou o faturamento que já tinha sido pago o imposto de renda, tributou na pessoa jurídica o ISS num prazo de 5 anos, chegando a pequena quantia de 1 milhão, sendo que já havia sido pago 27,5% na pessoa física. No plano do direito tributário, como isso funciona? Isso chama bitributação ou tecnicamente chamado de no bis in idem. Ou seja, eu não posso pegar o mesmo fato gerador, que é o faturamento, e tributar com 2 impostos específicos e exclusivos de ordens tributárias diferentes. Aqui eu tenho o imposto de renda de âmbito federal e aqui eu tenho o ISS de âmbito municipal. Então eu já paguei o imposto de renda, eu não posso mais pagar o ISS. E o fiscal, foda-se. O que aconteceu? Processo administrativo. Administrativo é aquele que não é judicial, tramita na prefeitura, onde, para o desespero do cidadão, para a loucura do contribuinte, para a deplorável e usurpadora relação Estado-sociedade, é julgado pelo próprio fiscal que fiscalizou. Sensacional, sensacional. É mais ou menos assim, ó. Eu te multo, você recorre e eu julgo o seu recurso. Não tem como dar certo. Pois bem, improcedência, evidentemente, no plano administrativo. Não tinha como ser diferente, né? Não só tem uma relação ali de usurpação da relação, como uma que é a maior, que é o ego. O ego é um caralho, né? Ele não deixa de falar, putz, realmente eu estive errado. Porque ele leu lá que ele estava errado. E mesmo com a coação do crime de interpretação da norma, que se chama crime de hermenêutica, mesmo com a coação do crime de abuso de autoridade, que isso é, né, dar causa de forma irregular e ilícita a processo administrativo ou judicial, né, usurpando a relação da supremacia do interesse público sobre o particular. Isso é crime, né? Mas calma, ele vai ser apurado ainda. Esse crime vai ser apurado, ele vai responder por isso. Calma que o processo ainda não acabou. Eu só estou falando porque ontem foi feita a sustentação oral desse processo no Tribunal Paulista e agora vem a cereja do bolo. Agora vem o que há de pior, né? Até agora no vídeo. Até agora foi tranquilo. Olha o nível do que eu vou falar agora. Pois bem, ontem
na sustentação oral, né? Houve o ajuizamento da ação pós-improcedência em âmbito administrativo, com o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, do pequeno crédito de R$1.050.000, R$1.100.000, é um pequeno crédito. O contribuinte, no caso a pessoa jurídica, perde o direito de ter a certidão negativa de débitos, ou seja, ele não consegue mais renovar, né, convênios com planos de saúde, com atendimentos via SUS, com seguradoras. Simplesmente a vida do contribuinte é aniquilada, é travada, porque o fiscal decidiu, da cabeça dele, em desrespeito a normas constitucionais e tributárias, tirar o faturamento da física, jogar para a jurídica e tributar. É inacreditável. A jurisprudência do tribunal, notadamente o paulista, é uníssona, não é majoritária, ela é integral, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito e deixar emitir a certidão para que continue a discussão sobre a legalidade da tributação e das multas, aqui no plano processual, porém, a vida do contribuinte não seja travada em decorrência desse processo. Qual foi a decisão do relator? Aspas. Eu acho que se a empresa deve, ela tem que depositar em juízo. Tranquilo, né? Você depositar em juízo uma cifra superior a 1 milhão, né? Para pegá-la, né? Para restituir esse valor à sua conta daqui 7, 8 anos. Ninguém precisa de 1 milhão. Ninguém. 1 milhão é dinheiro que está aí à disposição de qualquer um, né? É bem sossegado, né? E, ainda no voto, ele disse, olha, os procedimentos, né, de quimioterapia e oncologia parou, nobre, ilustre, ínclito desembargador. Em momento algum, a atividade desse hospital tem essa especialidade médica. Ou seja, o senhor não tem base do que está falando aqui, né? Com total respeito, com premissa vênia, estamos discutindo aqui a função social constitucional de oferecimento da saúde que está sendo sufragada, suplantada pela nefasta atividade estatal de fiscalização predatória que pode inviabilizar a existência de uma instituição de mais de 50 anos. Nobre doutor, eu não pretendo mudar o meu voto. De novo, de tudo que eu falei aqui no vídeo, qual que é a pauta central aqui da discussão? Não, talvez tenhamos duas pautas centrais, né? A desgraça do Estado corrompendo a liberdade do cidadão e o ego. Porque você diz na sustentação oral, eu tenho julgados do tribunal no anexo X 100% favoráveis à tese que aqui se propõe defender. A procedência que aqui se busca, a aplicabilidade da mais lídima justiça. Para isso, sustento ainda, de acordo com o artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal e o Arcabouço Processual Civilista Brasileiro, a uniformização da jurisprudência. De forma que, caso Vossas Excelências julguem improcedente o aqui postulado, devem mudar a jurisprudência de todo o Tribunal Paulista. Como que se decide isso? Não tem segredo. Você já vem num histórico de decisão, precisa respeitar esse histórico, não por mera coerência, que é o que eu falei lá atrás de segurança jurídica, não por mero luxo, e sim por obrigatoriedade legal, e sim pela cogente norma de respeito a precedentes jurisprudenciais. Mas não. Você ouve que você ainda vai ganhar esse processo, mas não agora. Porque agora é uma sustentação oral de decisão liminar. E que se sugere o depósito em juízo da pequena cifra de mais de R$1 milhão. Julga-se improcedente o seu recurso, que no caso era um agravo de instrumento, e você simplesmente tem que explicar para o contribuinte que ele vai ter que pagar
o imposto, que pode ter como sinônimo roubo, né? O sinônimo é roubo, né? Para depois sacar daqui a 7 ou 8 anos ou 10, insegurança jurídica total. Vivemos em um barco à deriva, sem remo para remar, dependendo de ajuda, talvez, esperamos até divina, para que possamos sair desse lamaçal que se encontra hoje a relação Estado-sociedade. A título de dúvida, né? A título de esclarecimento, a título de enriquecimento, né? Mera digressão, quem é o maior litigante do Brasil? O Estado brasileiro. O Estado brasileiro, corporificado por municípios, estados, Distrito Federal e União. Então, o maior litigante brasileiro é o Estado. E nós estamos assistindo, estamos vendo, infelizmente, né, ainda num campo minoritário, enfraquecido, difícil. Estamos assistindo o avanço do Estado contra direitos e garantias, contra texto constitucional, contra entendimento majoritário, quando não uníssono, usurpando, penalizando, roubando a sociedade. Quando não nos roubam a liberdade, nos roubam o nosso próprio dinheiro, né? Eu não estou aqui falando que não se deve, né, tributar ou sonegar. Agora, a multa ilícita é roubo. Fico por aqui. Hoje o vídeo passou do tempo que eu gosto de trabalhar, mas o senso de revolta que me acalora não consigo apenas expor, tá? Sempre que tiver em jogo a sua liberdade, você será penalizado. Pela mera necessidade de discutir sobre isso, nós já estamos sendo tolhidos da nossa liberdade. Lamento muito.